Existem versos bíblicos que possuem verdadeiras sabedorias concentradas, uma verdadeira inteligência espiritual. Eu quero trazer um desses versos e ele vai trabalhar com a gente um grande alerta. E depois, 3 conselhos para a nossa vida. Vamos lá? Efésios 5, de 15 a 17. Olha, no verso 15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, pois os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Eu falei tão rápido esse verso, ele é tão condensado, tão cheio de princípios. Vamos aqui parar um pouquinho, ó. Respira aí, respira. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos nos inspirar nessa palavra. Vamos ouvir de novo, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Esse alerta do apóstolo Paulo é fortíssimo e talvez seja minha inspiração para o tempo atual. Os dias são maus. Eu não preciso provar para você, eu não preciso fazer 15 listas de matérias ou de coisas que estão acontecendo no mundo para você entender que os dias são maus. Como se você estivesse vivendo na ignorância, de forma inocente, sem perceber que as coisas que estão acontecendo estão num ponto de ebulição. Às vezes, mesmo que você não esteja percebendo, mesmo que você esteja preservado por Deus de alguma forma especial, as pessoas à sua volta estão sentindo isso e talvez vão agravar esse sentimento ao longo dos próximos meses. E, de alguma forma, essa ideia, essa verdade vai se manifestar como uma realidade tão palpável que eu não vou precisar explicar para vocês que os dias são maus. Simplesmente a gente vai relatar, gente, os dias são maus. Nesse sentido, um pregador, um apóstolo, um homem de Deus, alguém que está se inspirando em Deus para trazer uma palavra profética, para trazer uma palavra de esperança, para nos alimentar com a palavra de Deus, ele não pode ser ignorante, ele não pode ser uma pessoa que dá falsas palavras, falsos testemunhos, ou diga coisas que Deus não revelou, ou esteja totalmente desconectado da realidade. Porque eu poderia aqui, como homem de Deus, acostumado à cultura evangélica, a soltar palavras de ordem para você vir para o culto, sentir aquela emoção e sair lá para fora dizendo: meu Deus, a bênção vai chegar. Eu digo assim: meu irmão, tá vindo na esquina, tá dobrando a esquina, eu já tô vendo a bênção de Deus vindo na tua vida, olha ali, chuvas de bênção serão derramadas sobre você, e você verá os melhores dias, e Deus está trazendo aquilo que estava prometendo. Eu vou assim, ó, naquela força, naquela unção e falando. Aí você chega na sua vida e diz: a bênção tá chegando, a bênção tá chegando, a bênção tá chegando, e os dias são maus. E a bênção não chega. E você começa a ficar com raiva de Deus, com raiva do pregador, com raiva de tudo. Por quê? Porque está toda hora prometendo que vai chegar e não chega, toda hora dizendo que vai manifestar e não manifesta, que a provisão vem, que o dinheiro vem, que a saúde vem, que o casamento volta, que tudo acontece, mas os dias são maus. Já pensou que às vezes a palavra de Deus e os pregadores e os homens de Deus se inspiram para tentar trazer a esperança para o povo, mas em vez da esperança podem estar trazendo a frustração, porque prometem coisas sem considerar a realidade presente, e quando essas coisas não acontecem, o povo, em vez de ser fortalecido, o povo, em vez de estar protegido, o povo, em vez de estar alimentado, em vez de estar preparado, se encontra mais frágil, porque agora está frustrado. Esse tipo de palavra aparece muito quando eu trabalhava na publicidade, que eu fazia um serviço para uns caras enrolão pra caramba, e eu fazia o serviço pro cara e o cara não me pagava, mas aí ele prometia que ia pagar, entendeu? Aí dizia: olha, segunda-feira eu tô passando aí. Aí chega segunda, o cara não vinha. Aí dizia: não, mas que eu tô na esquina, eu só fui pego aqui no trânsito. Mas ó, já vai dar 5 horas e o banco tá fechado.
Vou fazer o seguinte, terça-feira eu vou viajar, na quinta eu passo daí. E nessa, o cara aí, ó, me enrolando 2 meses só dizendo que a bênção estava chegando, que o pagamento vinha pingar. E aquilo ia causando uma raiva, uma angústia, um ressentimento contra tudo aquilo, porque você ficava naquela expectativa sempre que não era realizada. Então, o homem de Deus não pode ignorar a realidade. Os dias são maus. E como é que ele produz, então, sua profecia diante de um dia mau? Não é prometendo que vai ter coisa que não vai ter, mas construindo uma mentalidade na cabeça das pessoas para suportar, para vencer e para atravessar a crise que se apresenta. Esse é o verdadeiro alimento, essa é a verdadeira néctar de Deus que faz a gente prosperar, superar, resistir, perseverar aos dias maus que estão vindo pela frente. A primeira coisa que ele fala, e é o primeiro conselho que ele tem para nós, é esse aqui, que diz assim, ó: aproveitando ao máximo cada oportunidade. Em outras versões dizem assim, remindo o tempo, que significa resgatando ou comprando o tempo de volta, salvando o tempo. Nos dias maus, você vai continuar fazendo o que sempre fez, na mesma quantidade de tempo que você sempre teve, porque nós, humanos finitos, não conseguimos criar o tempo do nada. O tempo continua tendo 24 horas. Você continua tendo as suas 2 mãos, a sua inteligência e o seu equipamento de trabalho, a sua família, tudo aquilo que Deus colocou na sua mão. Acontece que nos dias maus, você vai fazer as coisas como sempre fez, no tempo que lhe era determinado para fazer, e não vai conseguir produzir na mesma quantidade que fazia antes. E se produzir, essa produção não vai dar o recurso que te dava antes e não vai satisfazer as suas necessidades. De maneira que Paulo está dizendo, o tempo que funcionava antes não funcionava mais. As oportunidades que antes davam certo, hoje não suprem a quantidade certa. Os dias são maus. Quando os dias são bons, as coisas funcionam como devem funcionar. Nos dias maus, não. Você precisa, então, multiplicar a sua capacidade de gerenciar seu tempo, estruturas, ferramentas, pessoas, para que você possa multiplicar os seus resultados e no mesmo tempo das 24 horas que você tinha antigamente, nos dias maus você consiga se posicionar, render mais, construir mais, produzir mais, para que você possa atravessar esses dias difíceis de uma maneira mais tranquila. Você precisa remir seu tempo, aproveitar todas as oportunidades, produzir mais com as oportunidades que você recebeu, porque veja, amigo, se você dormir no ponto, se você ficar confiando no que sempre deu certo, nas mesmas estruturas que você tinha antes, você vai sofrer nesse tempo. Os dias são maus. E o que nós estamos aprendendo, que a profecia que o apóstolo Paulo traz para a gente, não é a profecia que faz você viver no mundo das ilusões. Não, mas Deus está mandando a bênção, está abrindo a porta, está chegando na esquina, o teu cheque está chegando. A profecia começa a trabalhar a preparação do povo de Deus para produzir mais, para ser mais preparado, eficiente, mais relacional, mais capaz de perceber as oportunidades e se promover e se colocar nessas oportunidades. É uma profecia não que nos faz sair da terra, mas que nos coloca na terra para perceber as oportunidades na terra e nos levar até lá para manifestar o pedacinho do reino de Deus que vem através de nossas mãos. Por isso, amigo, é esperança que prepara, esperança que nos faz crescer, esperança que nos dá visões, esperanças que nos ajudam a compreender nosso momento, que nos fazem multiplicar os nossos talentos. É esperança que nos faz olhar para a terra, olhando para a terra, através dos olhos do céu, multiplicar e vencer o mal na terra. Esse é o primeiro conselho que ele nos dá. Veja só como esse verso é poderoso. Segundo conselho que ele nos dá, está aqui, diz assim, ó: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios.
Amigo, eu sei o que você sabe o que é insensatez e também que você sabe o que é sensatez, mas eu preciso organizar de uma forma bonita para a gente conseguir compreender a profundidade disso que Paulo está falando. Ele está falando que a gente não pode ser insensato, logo a gente tem que ser sensato. Mas o que é uma sensatez? Diz assim, é a capacidade de avaliar situações com calma e equilíbrio, ponderando os prós e os contras antes de agir, buscando sempre o melhor caminho a seguir. E por que isso é importante? Por que ponderar e escolher certo, ter o melhor comportamento nessa época é a coisa certa a se fazer? Porque nos dias maus, nos dias difíceis, nos dias complicados, sabe o que acontece? Você já tem poucos recursos, você tem pouca margem de manobra para poder errar, para poder tomar decisões equivocadas, para poder destruir seu patrimônio. Às vezes sua família está por um triz, às vezes o emocional do seu filho está quase sendo destruído, às vezes você já está devendo muito e está conseguindo pagar as suas contas por um triz, mas aí vai, aquela mentalidade da carne dentro do ser humano, aquela insensatez, aquela corrupção, aquele ego, aquele indivíduo precipitado, aquela pessoa tola de provérbios se manifesta em você e você vai nessa vida, não, vou só fazer isso aqui, aí vai tomar aquela atitude que destrói a família, destrói os amigos, destrói o emocional, destrói a igreja, destrói tudo, destrói suas finanças que estavam por um triz. E nos dias maus a gente não tem redundância, não tem poupança extra, não tem cobertura. Um dano levado nos dias maus, ele causa 2, 3 vezes mais complicação para a sua história. E esse dano não é fácil de repor, não é fácil de restaurar. Você vai ficar, restitui, Deus! Restitui com a bênção sobrenatural, mas a gente já está aqui falando, esquece um pouco nos dias maus essas promessas de que está vindo na esquina, que vai vir a chuva de bênção, porque os dias são maus. E se os dias são maus, você tem que se preocupar para não quebrar, para não errar, para não dar um passo em falso. Por isso, cuidado com a insensatez. O apóstolo Paulo está construindo um entendimento de que a esperança proclamada nos dias maus, ela precisa ser vinculada a um tipo de comportamento para evitar o dano, para evitar a crise, para evitar a destruição, porque espiritualidade e comportamento fazem parte do mesmo combo, eles andam juntos. Na Bíblia sempre foi assim. O encontro com Deus gera as leis. O encontro com Cristo é apresentado os seus mandamentos. A gente tem os valores cristãos, a gente tem as orientações de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque toda fé, todo encontro espiritual gera em nós uma conduta e gera em nós uma sabedoria e uma sensatez. E ignorar essa realidade para ficar tentando atrair a bênção é pedir para cair, e nos dias maus você vai sofrer muito mais profundamente, tá certo? Combinado? Segundo conselho do apóstolo Paulo. Terceiro conselho diz assim, Efésios capítulo 5, no verso 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nos dias maus, tudo vai parecer nebuloso e às vezes a gente vai se sentir como se não tivesse nenhuma saída. A gente vai ser confrontado com frases superlativas. Como é que é isso, Felipe? Frases superlativas. Não há mais saída. Tudo desmoronou. Perdi tudo, minha vida acabou. Por que você diz uma frase dessa? Porque na hora do dia mau, dos dias complicados, a gente não consegue exercer a sabedoria, ou a inteligência, ou o discernimento com tranquilidade. Às vezes a gente vai precisar, sabe o que? Se segurar em Deus. Buscar em Deus a orientação, porque nossa própria mente não está conseguindo gerar essas saídas, esses entendimentos, essas visões. E a gente não vai conseguir superar os dias complicados apenas na força do nosso braço, na nossa consciência. Nós vamos precisar buscar em Deus as orientações, porque Deus, através do Espírito Santo, vai mostrar os caminhos das fontes das águas. Você lembra do Isaac? O Isaac, aonde ele ia, que o Espírito Santo mandava, ele cavava e tinha um poço de água no deserto.
E o povo expulsava ele quando ele abria e tinha água. Ele ia para outro lugar, cavava um poço, a água aparecia. Aí o povo expulsava ele ia para outro lugar, cavava um poço e a água aparecia. Aí teve uma hora que o povo parou de expulsar Isaac dos cantos, porque ele disse: rapaz, a gente está expulsando a bênção de Deus, porque esse rapaz está carregando a bênção e para onde ele vai, ele cava e traz um poço de água. Como é que você pode andar por essa vida, cavar e ter um poço de água? É porque você é poderoso e onde você cava a água vem? Ou é porque o Espírito Santo vai guiando você para onde estão as fontes das águas? Eu acho mais fácil ser o fato do Espírito Santo ir nos orientando, nos fazendo perceber aonde tem os caminhos de Deus para a gente. Então, nos dias maus, mais do que qualquer outro dia, é o dia que você tem que estar assim com Deus, ó, assim junto, conexão ligada no 100. Porque assim como qualquer piso em falso causa uma grande destruição, no ser alimentado da palavra, do Espírito, da vontade de Deus para a gente tomar a decisão certa, também nos provocam grandes destruições. Então como é que você faz para descobrir, para se alimentar, para perceber essa vontade de Deus? 5 passos. Primeiro, a palavra de Deus. A palavra de Deus foi revelada para isso mesmo. E lá está escrito todos os princípios de Deus para a nossa vida, principalmente a vontade geral para toda a humanidade. E lá você pode aprender como é que Deus pensa, como é que Deus quer que a gente haja, como é que é o comportamento cristão. E uma vez que você percebe como é que é essa cosmovisão cristã, você começa a obedecer a esses mandamentos, a se introduzir nesses valores, a buscar o reino de Deus. E a Bíblia fala, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, palavra de Deus. Mas aí vem o segundo lugar, porque acontece que a palavra de Deus às vezes nos tem princípios gerais, mas às vezes a gente precisa ter decisões na vida. E decisões muito específicas. A gente precisa descobrir em Deus como é que a gente toma as melhores decisões. Às vezes existem muitas microdecisões tão corriqueiras e tão abundantes durante a vida que a gente não vai conseguir descobrir de Deus uma resposta específica para cada coisinha que a gente tem que fazer. Nesse sentido, aí a gente pode voltar para o texto que ele fala muito sobre sabedoria. 2 vezes esse texto fala de sabedoria. Então perceba, a gente precisa buscar em Deus uma sabedoria capaz de discernir as melhores decisões nas coisas corriqueiras da existência. A Bíblia fala que a sabedoria não vem de fábrica. Você não nasce com sabedoria, você busca, você escuta, você encontra, você estuda. E o que eu estou dizendo para você é um tempo de buscar ser mais inteligente. Nos dias difíceis, quem é mais inteligente se posiciona melhor. Nos dias difíceis, quem é mais sábio consegue a direção melhor para a nossa vida. Consegue evitar o dano, consegue se adaptar de forma mais rápida. Seja mais inteligente, busque em Deus a sabedoria de Deus. Terceiro, às vezes você vai ter que descobrir qual é a vontade de Deus por uma observação lógica da sua existência. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus nos confiou, né, família, trabalhos, amigos, igrejas, patrimônios e tudo aquilo que está na nossa mão foi concedido por Deus para a gente administrar. De maneira que aquilo que está em nossa mão é nossa responsabilidade, é nossa missão, é aquilo que nós temos que multiplicar, cuidar, dar um direcionamento. Então, só nessa perspectiva, que eu chamo de mordomia cristã, a gente percebe qual é a vontade de Deus para mim. É cuidar das coisas que Ele colocou na minha mão. Então, como é que eu vou nessa vida descobrir a vontade de Deus específica? Pois eu tenho aqui um propósito, uma orientação que eu tenho que cuidar da minha família. Existem 1000 coisas aqui fora, nesse mundo, nesse período, nesses dias maus, que estão puxando minha atenção da minha família. Até para que eu possa cuidar de outras pessoas, de outras famílias, enquanto eu deixo a minha família desguarnecida. Mas aí eu penso, o que foi que Deus colocou na minha mão? Minha família.
Então o que você tem que fazer? Cuidar primeiro da sua família. Então isso ajuda você a escolher de forma mais coerente, mais certa, qual é a vontade de Deus específica para você. É aquilo que ele colocou na sua mão para cuidar, porque é disso que ele vai pedir contas. Na hora que tiver duas opções, escolha por aquela que é a sua missão em Deus, tá certo? Para isso você precisa ter mais consciência de qual é a sua missão em Deus. Próximo. Você precisa ter uma vida de oração, uma vida de meditação bíblica, uma vida que busca o conselho de Deus. Como é que você pode querer escutar o conselho de Deus se você não busca esse conselho? Como é que você pode discernir a vontade de Deus se você não é amigo de Deus? Se você não passa tempo na presença de Deus, se você não tem prazer em estar na presença dele, esperar, ouvir, compreender, ser íntimo daquilo que é a experiência da espiritualidade no seu coração? Você só vai manifestar a consciência de ser guiado por um Espírito Santo se ele de fato for o seu Senhor e se ele de fato você tiver prazer em se deleitar na sua presença. Por isso, comece a desenvolver uma rotina de oração, de leitura bíblica, de meditação, de solitude, para que nesse processo você vá ruminando a sua vida diante de Deus. Você vai aqui, Deus, lembra desse momento que eu estava vivendo? Eu estava com esse sentimento, o que você acha disso? Você acha que eu estava certo? Você vai ruminando a sua vida diante de Deus e ele vai fazendo brotar nesse ruminar as palavras, as direções, as visões, os caminhos. O último ponto que eu tenho para você, pelo menos nesse vídeo, é de que existe na palavra de Deus uma ideia de uma coletividade. Existe a ideia da igreja, do uns aos outros, de a gente andar como um grupo de discípulos, né? Nos 12 discípulos. Significa que às vezes você sozinho não consegue chegar na resposta certa ou na direção certa, mas às vezes se você tiver um grupo de amigos importantes junto de você, tiver uma igreja, um grupo pequeno, um grupo de oração, pessoas de fé ao seu lado, a sua própria família, os seus próprios filhos, os seus próprios amigos, se você se aproximar deles e conversar com eles sobre os seus problemas e dilemas e as suas direções, a palavra de Deus que está em mim vai se juntar com a palavra de Deus que está nele. A vontade de Deus para mim, que eu sei qual é mais ou menos, vai se confrontar com a palavra de Deus da minha esposa, que ela sabe mais ou menos o qual é, e as nossas vidas andam juntas. Então, se eu descobrir a vontade de Deus para ela e ao mesmo tempo descobrir a vontade de Deus para mim, a gente se confronta e começa a descobrir a vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus, ela perpassa a vida de muitas pessoas que estão ao nosso redor. Então existe uma revelação coletiva. E a sua igreja lhe ajuda a pensar, os seus amigos lhe ajudam a pensar, a sua família lhe ajudam a chegar nesse propósito. Tá certo? Então, você vai perguntar, como é que eu faço para descobrir a vontade específica de Deus nesses dias turbulentos? Está aí, várias maneiras de você pensar. Você tem a palavra de Deus, você tem a busca pela sabedoria, você tem a questão da mordomia cristã, você tem a sua própria busca pessoal, a sua solitude, a sua meditação, você tem os seus amigos familiares e o seu coletivo para buscar nele uma consciência coletiva e descobrir, né, a ação de Deus no meio de nós, no nós, tá certo? Os dias são complicados. Eu poderia trazer muitas notícias, colocar aqui para você muitas preocupações que eu estou observando, mas eu não preciso provar para você. E o que eu estou querendo dizer é, profecias que vão prometer o céu do nada, só chegando e derramando na tua casa, não vão ser boas nesse momento, vão gerar frustração em você. Agora, o que eu estou me comprometendo com você, como homem de Deus, como Paulo, é tentar trazer profecias que nos deixem afinado, refinado pelo fogo, preparado, com sangue nos olhos, com discernimento espiritual, com sabedoria, para atravessar esse momento com menos danos possível. Esse está sendo meu compromisso hoje. Toda vez que seu irmão vê eu falando de bênção, eu estou falando de bênção e estou falando de preparação. Estou falando de você ter visão espiritual, de você ganhar sabedoria, de você, sabe, conseguir se posicionar nessa vida. Por isso seu irmão está percebendo isso. Tá certo? Eu quero trabalhar a sua fé, eu quero que a sua fé seja forte, eu quero que a sua fé seja poderosa, mas eu não quero que ela seja vazia.
Eu quero que seja uma fé que ela se manifeste concretamente e na concretude se fortaleça para vencer lá fora. Combinado, gente? Tá forte? Vamos juntos? Eu quero deixar aqui a oportunidade para o irmão me abençoar através do Pix. Se o irmão puder, tiver condições, está sentindo vontade de ofertar para mim, me ajudar com algum valor, não se constranja não, porque tem sido muito importante a participação de muitos de vocês do canal. Faça através do Pix, pr.felipeseabra@gmail.com. Lembra que tem esse PR ponto, né? pr.felipeseabra@gmail.com. E sempre que você mandar ali um valor, você manda um recadozinho para mim, porque eu estou lendo todos os recados de você e vendo o que estava passando no coração. Tem sido por demais refrescante quando chega, sabe? Aquela gota de água no deserto que me ajuda aqui a continuar fazendo esse trabalho para todos vocês, tá certo? Combinado? Muito obrigado. Todo final de vídeo eu tô deixando com vocês o desafio do comentário para mostrar que você chegou até o final, para dizer que você compreendeu o nosso ensinamento. Eu quero que você deixe um comentário dizendo assim: estou preparado, tá certo? Para você estar testemunhando, nem que seja por afirmação profética sobre a sua vida, de que nesses tempos difíceis você não vai ser pego como um insensato, não vai ser pego despreparado, você vai estar aqui se preparando com a consciência em Deus, com a fé segura na esperança certa de que você vai vencer esse desafio. Pois escreva aí: estou preparado, tá certo? Combinado? Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo. Até mais!